A nevasca vinha cortando tudo. Vento como faca, flocos que arrebentavam no rosto. Luna arrastava seu filhote ferido pela trilha, um peso mole e quente contra o lado esquerdo do corpo. A voz do vento quase levava seus pensamentos. Ela apoiava o queixo no casaco encharcado, os dedos roçando a pele do animal, calculando cada passo para não derrubar o pouco calor que restava. Era o auge do inverno, noite fechada. A lua se escondia atrás de nuvens que rangiam. O mundo era branco e brutal. Frosthold Keep, o castelo do rei Alfa, sentando-se em um penhasco sobre o mar congelado, a leste do Silverwood. Frozen Valley, a aldeia natal de Luna, uma planície rasa de casas baixas e estufas de barro, a norte das montanhas do Passo. Silverwood Pass, o desfiladeiro rochoso e a única rota entre o vale e os castelos, a oeste do Frosthold Keep. Aqui, apenas os nascidos na linhagem lunar, sobretudo ômegas raros herdeiros maternos, captavam a energia da lua. O poder permitia cura lenta e a manipulação sutil do frio e da névoa. Funcionava só com contato físico ou objetos ligados à linhagem. A força vinha e ia com a lua, fraca na lua nova, inteira na lua cheia. O custo era real. Usar drenava energia vital, deixava a fadiga extrema, fazia cair a temperatura do corpo e podia arrancar fios prateados no cabelo. Usos repetidos traziam risco de dano permanente aos órgãos. Qualquer poder usado nos capítulos seguintes deve obedecer a essas regras. A sociedade mantinha uma hierarquia rígida. Alfas no topo, com privilégios regionais, betas serviam funções. Ômegas eram frequentemente marginalizados. Havia regras antigas contra o uso público dos dons por ômegas. A política fervia. Facções conservadoras queriam apertar as rédeas. Progressistas cochichavam mudança. Declarar um laço íntimo entre um rei alfa e uma ômega com poder era visto como ameaça à ordem. Tabus puniam com dureza. Luna era pequena. Cabelos negros encaracolados com uma mecha prateada prematura que reluzia como fio de lua. Olhos castanhos que aqueciam quando ela sorria. Raramente era o caso naquela noite. Seu segredo era um risco que tremia contra o peito. A prova física, o colar de pedra lunar, escondido por baixo do casaco, encostando-se na clavícula. Um pingente de prata, pedra lunar opalescente do tamanho de uma moeda, gravado com um crescente e uma pequena pata, a superfície levemente arranhada. Cordão de couro trançado castanho, peso quase nenhum. Ela o aquecia com o corpo para não sentir o fio frio da perda. O dom vinha da linha materna, um pacto antigo, uma bênção na hora do nascimento. Aos 7 anos, numa noite de lua cheia, Luna colocou as mãos sobre a testa da irmã com febre. A febre caiu, a mãe chamava aquilo de o toque da lua, era beleza e perigo em um só ato. Na trilha, enquanto ela amparava o filhote, o colar rendeu. Entre as fendas do casaco, a pedra soltou um pálido brilho e um pulso de calor. Nada grandioso. O filhote arfou menos, o peito subiu e desceu com menos esforço. Luna prendeu o ar, sentiu a energia correr, sentiu o vazio que vinha depois. Não curou tudo. Apenas um sopro que trouxe uma respiração mais fácil. Já era demais se alguém visse. Marcos veio com a patrulha. Rei Alfa, Marcos. Cicatriz vertical fina na sobrancelha da esquerda. Traço único que chamava mais atenção que qualquer coroa. Olhos de gelo, azuis pálidos que pareciam esculpidos. Cabelos negros como petróleo. Ele estava montado numa capa escura, tochas tremendo, botas pesadas enterrando-se na neve. Anos atrás, seguira o coração e perdera um companheiro, parte da guarda numa motim. A memória o fazia rígido.
medo profundo de perder a confiança do povo por decisões emotivas. Por isso era disciplinado, patrulhas, julgamentos, ordem sem misericórdia. Dever e culpa formavam um rei autocrático e sozinho. O conselho pressionava, o povo exigia segurança. Havia quem temesse sua decisão de proteger uma ômega. O tenso Lord Varric esperava em sombras políticas. Varric era o líder de uma facção no conselho, sobrinho de um antigo regente ambicioso. Ele crescera vendo poderes descontrolados espalharem doença e morte. A instabilidade da infância formatara sua crença, neutralizar ameaças a todo custo. Varric supervisionava as leis que caçavam ômegas com dons. Para ele, Luna podia ser catalisadora de rebelião, perigo direto ao comando de Marcos. Os homens da patrulha formaram um semicírculo, vozes curtas. Pegadas, disse um. Contrabando? Outro murmurou. O vento levou as palavras. Luna encolheu-se mais. O filhote tremia, a respiração quente batendo no tecido. Ela tinha vindo do Frozen Valley, tentando atravessar o Silverwood Pass, para longe do alcance de olhos que dessem nome ao colar. Marcos viu primeiro o brilho, uma faísca prateada, pequena, entre a neve e o tecido. A pedra lunar iluminou o rosto de Luna por um segundo. A multidão que acompanhava a patrulha se fez silêncio automático. O frio parecia estalar mais alto. Ele reconheceu a possibilidade antes de entender o preço. A decisão pairou diante dele como uma lâmina, deixá-la à mercê do conselho e dos carrascos de Varric, ou reivindicá-la sob seu escudo e trazer sobre si a fúria dos conservadores. Havia rostos atrás de suas tochas, camadas de autoridade e medo. Luna encolheu o corpo, protegeu mais o filhote e apertou o colar contra a minha pele. O pulso de calor ainda corria, lento, alimentando-a o pequeno ser. A cena parecia tirar o ar dos presentes. Marcos pisou na neve, os olhos de gelo fixos na pedra. O vento tentou explicar tudo. Culpa, dever, proteção, num único sopro. Ele estendeu a mão com luva grossa e sem promessa. O gesto era simples. Um rei, uma ômega, uma noite de nevasca. O mundo esperou o que viria depois. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Na manhã seguinte, no salão de entrada do Frosthold Keep, a leste do Silverwood Pass, a luz das tochas tremia nas tapeçarias gélidas. A neve se aglomerava nas solas das botas dos guardas. Havia cheiro de madeira queimada e ervas secas. Marcos trouxe Luna enrolada no casaco, o filhote aquecendo o peito dela como um pequeno coração contra a clavícula. Pessoas se curvaram, olhos calcularam riscos. Ele deixou-a encostada a uma coluna, a mão fechando a capa como se prendesse algo mais que tecido. O colar de pedra lunar estava escondido sob o casaco de Luna, dentro do quarto de hóspedes que lhe fora concedido. Não mudara de forma, era ainda a moeda de prata opalescente, o cordão de couro castanho, mas vibrava, um pulso leve. Quando Luna se inclinou sobre o cufilhote para examinar a queimadura, a pedra brilhou levemente. Quando Marcos se aproximou, o pulso pareceu ganhar força, como se reconhecesse a presença dele. Você ficará aqui hoje, disse Marcos, voz baixa, controlada. Ele já havia ordenado que limpassem um quarto e trouxessem água morna. Havia resistência no castelo, olhares e cochichos, mas a autoridade do rei pesava mais que a dúvida, ao menos por hora. Luna limpou a ferida do filhote com água morna trazida por um criado. Suas mãos, pequenas e firmes, pressionavam um pano contra a pele queimada. O animal recuava e depois confia-se ao toque. Marcos ficou parado a poucos passos, observando em silêncio.
O salão pareceu reduzir-se aos 3, aos movimentos da água, ao vapor que subia e à respiração medida do filhote. Ele teve febre, murmurou Luna sem olhar para Marcos. Ficou preso em um fogo de cozinha. A pele inchou. Marcos apoiou-se no corrimão, o olhar distante. Quando as mãos de Luna tocaram a carne sensível, a temperatura do ar ao redor diminuiu um pouco. Não por magia aberta, apenas o sussurro do dom contido. O filhote abriu os olhos e respirou com menos esforço. A inflamação recuou um pouco. Servos que passavam pela sala notaram e engoliram palavras. Marcos falou, a voz mais humana que nos anos recentes. Perdi alguém por uma chama que eu não estacionei. Parou, como se escolhesse cada sílaba para não se despedaçar. Foi numa ronda mal feita. Eu ordenei que seguissem um caminho e... um acampamento pegou fogo. Eles não saíram a tempo. Ele fechou os olhos. Perdi a confiança de quem seguia. Perdi o que jurava proteger. Desde então, eu inspeciono, eu controlo. É como se eu pudesse evitar tudo. Luna ergueu o rosto. A água no pano brilhava. Você carrega culpa, disse ela, simples, e medo de perder de novo. Eu também sou assim de um modo diferente. Cuidar me prende a gente, e se eu cuidar demais, posso pagar um preço. Ele sorriu. Raso, dolorido. Então aceitei que você ficasse num quarto. Pequenas concessões, pequenas amarras. Havia alívio e constrangimento no gesto. Marcos cedeu em detalhes práticos. Um cômodo, aquecimento, permissão para manter o animal consigo. Luna respondeu com confiança contida. Aceitou a ajuda como quem aceita uma corda esticada numa subida. Mas os impulsos de Marcos não se calaram. Ainda naquela tarde, ele ordenou patrulhas extras pelas portas norte e leste. Mandou inspecionar armaduras no pátio, conferiu armas no salão. Cada movimento era uma tentativa de controlar a culpa com segurança rígida. Chamou o mestre do portão, um homem de voz grave que remexeu tomos de lei antigos. A lei exige registro de recém-chegados, disse o mestre do portão. Ômegas são alocados em tarefas domésticas e não têm direitos de propriedade sem uma audiência. A cerimônia de reivindicação é pública. Um alfa declara posse. Podemos acolher, mas haverá pedidos formais. Há precedentes que levam à perda de liberdade, caso o conselho exija. O conselho já murmurava. Uma reunião fora convocada naquela tarde. No salão menor, velas crepitavam. Um emissário levantou suspeitas sobre o passado de Luna. Quem acompanhava aí Ômega? Há laços obscuros? Ela tem documentos do vale? E essas perguntas punham Marcos sob escrutínio. Cada medida que ele tomava para proteger Luna merecia uma linha de dúvida no conselho. Uma tentativa de solução gerava novo problema. No corredor, Maera entrou carregando um cesto de ervas e um tabuleiro de ungüentos. Era curandeira do castelo, cabelos prateados presos num coque, pele marcada pelo trabalho, dedos calejados que sabiam de nós e de feridas. Tinha cerca de 50 anos, olhos que guardavam noites sem sono. Ao ver o colar, hesitou. Tocou a pedra com dedos que tremiam só um pouco. Isso é raro, sussurrou Maera. Meu marido me contou histórias, a linha lunar. Seus olhos brilharam com uma mistura de reverência e necessidade. Ela queria reconhecimento, recursos, acesso a remédios que o castelo poderia dar. A filha dela adoecia nas estufas do vale. Maera via em Luna uma chance. Proteger a menina poderia significar salvar sua própria casa. Assim tornou-se ambivalente, protegia em segredo, escondendo ungüentos quando necessário, mas também observava com a atenção de quem mendiga favores. Enquanto Maera falava com Luna sobre compressas e doses,
Um servo movediço registrou a cena. Ouvidos atentos ou olhos mais afiados notaram o brilho do colar e um homem no fundo, agindo como servo, anotou em um pergaminho. Palavras curtas, códigos. Na ponta do papel, um fragmento legível. Ritual da lua. Era apenas uma pista, uma linha que prometia mais perguntas. A demonstração, a cura parcial do filhote, aí, espalhou cochichos entre servos e criados. Um espião ligado ao conselho presenciou e levou o registro para além dos muros. Em mãos erradas, notícias viraram munição. Logo, o nome de Varric recebeu uma mensagem curta e seca. Varric começou a traçar planos. Para ele, a existência pública do dom de uma ômega era combustível político. A noite chegou com gelo nas janelas. Marcos levou Luna ao quarto de hóspedes, trancou a porta e fixou uma cadeira junto ao batente. O colar brilhou mais forte quando Luna segurou o filhote. A lua no céu crescia um pouco mais, um detalhe que ninguém senão os afetados parecia notar. Ele encostou-se à madeira da porta e, antes de sair, baixou a voz. Você fica aqui sob meu teto. Eu não a entregarei sem uma audiência ou sem regras. Sua mão pousou no ombro dela, proteção que soava também como posse. Eu protejo o que é meu. Por cima do corredor, um mensageiro corria com couro estalando nas botas. Em seus dedos havia a sigla do conselho. Nas letras rápidas do papiro, o nome Varric aparecia com propósito. A promessa de Marcos ecoou no quarto, e a notícia que subia para a escadaria trouxe outra promessa ao castelo, a de confronto, 2 dias depois. Nos muros externos do Frosthold Keep, voltados para o Silverwood Pass, o vento arrancava lascas de neve que dançavam como lâminas. Lua baixa, céu cortado. O colar de pedra lunar permanecia com Luna, enrolado no interior das mangas do casaco. O pingente que antes pulsava quente mudou o pulso para um brilho mais frio quando Marcos se aproximou, como se reconhecesse uma presença e congelasse em reverência. Marcos caminhou ao lado dela, mostrando como firmar a bota de couro grossa na neve compactada. Seus passos marcavam sulcos. As botas pareciam feitas para homens de ombros largos, não para as pernas curtas de Luna. Ele segurou o braço dela com paciência, ajustando o equilíbrio, instruindo o peso do corpo. Calce como se estivesse enfiando a ponta num buraco, disse ele, voz baixa e instrutiva. Pise pesado, deixe a bota morder a neve. Luna tentou, a língua entre os dentes. Caiu uma vez, riu abafado, ergueu-se com determinação. Marcos sorriu, surpreso pela insistência dela. Você é mais teimosa do que eu esperava, murmurou. Tenho medo, confessou Luna, pele corando pelo vento. Tenho medo de perder o controle do dom. E se eu curar alguém e não souber o que farei com o resto de mim? Ele parou, a mão firme no seu ombro. Então me peça ajuda. Não é fraqueza depender de alguém para manter você de pé. Ela olhou para ele, voz pequena. Pedir não me parece menos perigoso. É um risco que vale a pena, disse Marcos. Havia verdade e sono contido na voz. Ele aprendeu ali a ficar mais calmo diante da fragilidade, a sua culpa se transformando em contenção, aprendendo que proteger também podia ser gesto paciente. Mais tarde, quando um frio cortante congelou os dedos de Marcos durante uma ronda, Luna colocou a mão, sem luva, sobre a pele pálida do pulso dele para aquecê-lo. Tentou esconder o gesto. Usava sempre luvas grossas para camuflar sinais do dom. Mas o contato foi demais. Um fio de calor correu para as mãos de Marcos. A pele voltou à cor normal. A sensação retornou. E Luna sentiu a energia escoar como se alguém sangrasse por dentro. Quando recuou, notou uma mecha prateada, nova e mais evidente, soltando-se entre os cachos. A vergonha a dobrou.
Ela recuou, escondendo as palmas na manga, murmurando desculpas. Marcos segurou sua mão não com força, mas com firmeza. Não se culpe por isso, disse. Foi um aprendizado. Luna aprendeu a pedir sem desmoronar. Marcos aprendeu a aceitar esse pedido. O ar rompeu-se com um estrondo metálico. Uma flecha cravou-se no escudo de Marcos com força que fez rachar a borda de madeira. A ponta raspou seu ombro. Se fosse um palmo mais à direita, o ferro o teria perfurado. Guardas reagiram num só movimento. Tochas e lanças subiram. Gritos. Por um segundo, o mundo foi apenas o som do metal e o sopro da neve. De onde? Ordenou Marcos, olhos afiados vasculhando a linha do passo. Respostas vieram rápidas. Roland chegou cambaleando pelos degraus do portão, sangue seco na têmpora, cabelo ruivo em desalinho e uma cicatriz nova na bochecha. O patrulheiro jovem correu até Marcos, ajoelhou inconvenientemente. Majestade, fomos emboscados, disse ele ofegante. Tinham homens encapuzados na trilha. Disseram que viriam purificar a linhagem lunar. Sua voz tremia com ódio e medo. Quero provar meu valor. Não posso vê-los levar o reino a outro Varric. Roland queria subir nas graças do rei, provar-se digno. A ferida na bochecha era a prova de seu empenho e seu temor de perder status para facções adversárias. Ele trouxe relatos coerentes, cordas cortadas, marcas de escalada, flechas com penas de um comércio distante. Havia treino profissional por trás. A tentativa principal, porém, fora outra. Perto do portão do Silverwood Pass, alguém havia planejado mais que um tiro isolado. Um grupo tentou capturar Luna. Marcos liderou a resposta, cru e direto. A escaramuça foi breve e sangrenta. Um mercenário avançou por um vão e tentou erguer a mão para agarrar Luna. Edran, sargento de guarda e rosto marcado por décadas de rondas, empurrou-a para trás e recebeu a lâmina no peito. Ele tombou nos degraus de pedra, a mão apertando o ferro da lâmina, como se quisesse devolvê-la ao mundo. A garganta perfurada silenciou. O corpo de Edran ficou imóvel enquanto os atacantes recuavam, arremessando granadas de fumaça improvisadas e fugindo em direções que sugeriram rotas conhecidas. O fôlego dos guardas ecoou. Um soldado morto. Uma perda concreta que ninguém poderia alegar ser um dano colateral. O grupo recuou deixando rastros. Nós de corda incomuns, marcas de botas de um fornecedor ao sul e, mais perturbador, uma série de flechas com pontas preparadas e gravações feitas à mão. De volta ao paredão, o mestre da guarda ergueu o queixo, no mesmo instante em que o capelão murmurava sobre presságios antigos, luas sem brilho, rituais antigos de purificação, sinais que, segundo ele, deviam ser ouvidos. Não podemos abrigar um perigo dessa índole sem pagar um preço, disse o mestre da guarda em voz baixa. Servos de longe cochichavam sobre famílias que haviam perdido pessoas para poderes que escapavam à compreensão. Olhos se desviavam ao ver Luna passar sob a fortificação. Depois do combate, Luna percebeu algo que a congelou mais que o vento. O pingente do colar mostrava uma racha fina na lateral. A linha clara parecia comer a superfície opalescente. Ela tocou com o dedo, sentiu um formigar que não era apenas medo físico e uma sensação de que nem mesmo relíquias ancestrais eram invioláveis. A rachadura refletiu tudo que havia se partido dentro dela desde que atravessara o passo: fé, segurança, a ilusão de proteção. Marcos notou a mudança no olhar dela e, sem palavras vazias, ordenou mais patrulhas, torres mais iluminadas, sentinelas dobros. Sua presença ameaça a paz do reino. E eu esteitei sim, disse ele aos conselheiros com dureza que o fez parecer mais velho. Era uma confissão em voz alta.
Ela não era só problema de política. Era um risco que poderia provocar guerra. Ao pôr do sol, num silêncio pesado depois da confusão, Marcos examinou a ponta da flecha que quase o atingira. Havia marcações gravadas à mão no metal, letras curvas que lembravam um símbolo antigo. No aço, uma inscrição clara deixou gelo na garganta de Marcos. 07/11/1624. Uma semana depois, a jornada rumo ao Frozen Valley seguia pelo Silverwood Pass, a oeste do Frosthold Keep. O vento soprava cortante e a trilha estreita serpenteava entre rochas cobertas de gelo. Luna mantinha o colar de pedra, lunar seguro dentro do casaco, próximo ao peito, e a cada vez que ela e Marcos atravessavam um túnel gelado, o pingente emitia um calor tranquilizador, um pulso breve que afastava a sensação de adaga no estômago. O calor não curava ali, mas lembrava que havia algo antigo e vivo ligado à sua respiração. No abrigo improvisado, uma mureta de pedra protegendo-os de uma nevasca que vinha em raios curtos, Luna sentou-se de frente para Marcos. As botas marcavam a neve, o filhote repousava entre ambos, aquecido por panos. Acenderam uma pequena lamparina e o som era só o ar encarando a pedra. Foi a noite em que minha mãe desapareceu, disse Luna, olhos fixos no ponto onde a luz tocava a neve. A voz tremia como se a lembrança fosse um fio que ela não queria puxar. Houve risos na cozinha, depois passos apressados e a porta batendo. A lua iluminava o quintal. Quando corri, só havia pegadas que levavam para o bosque e nada retornou. Acordei no dia seguinte com a estufa em silêncio. Disseram que ela foi embora por trabalho. Eu sei que não foi assim. Marcos fechou os olhos por um instante, respirando o ar frio. Quando eu era jovem, deixei que um posto não fosse reforçado por orgulho. A rota estava clara, mas eu quis economizar guardas para uma cerimônia que achei mais importante. Houve uma emboscada. Perdi homens. Eu guardei os nomes deles como se fossem pedras no bolso. É por isso que eu vigio tanto, Luna. Não é só poder, é medo de carregar ossos no meu caminho. Ele olhou para ela. Minha culpa me fez rígido. E isso quase transformou minha compaixão em tirania. Luna tocou a mão dele, hesitante. Você delega isso para outros agora? Perguntou, descobrindo o desejo de ajudar. Marcos assentiu, lento. Tenho delegado rotas, sim. Antes eu planejava tudo sozinho, mas ser inflexível é mostrar fraqueza quando eles querem explorar cada hesitação. Hoje pedi ao capitão Derham que escolhesse desvios. Confio nele o suficiente para aceitar o risco. É um teste, para mim. Ela sorriu com alívio. Se permitirem, posso sugerir algo prático. No vale, as estufas são ligadas por canais de ressurgência sob a terra. Se organizarmos suprimentos pelas rotas de aquecimento e usarmos os túneis de serviço, evitamos o caminho principal pela trilha do mercado. Os homens de Varric vigiam estradas, não a infraestrutura interna. Marcos considerou e, pela primeira vez na imigração, confiou uma decisão logística verdadeira à sua sugestão. Fale com Derham. Se funcionar, você terá uma autoridade prática sobre algo que pode ajudar seu povo. A oferta simples foi um voto de confiança que puxou Luna para fora do medo. Continuaram e logo encontraram uma cratera na neve fresca, pedras espalhadas, um cheiro de pólvora congelada no ar. Pegadas antigas marcavam a margem. Batedores de Varric haviam passado por ali. As marcas eram firmes, deliberadas. Alguma patrulha mapeada havia cortado a trilha. Marcos estudou-as. Pressionou o polegar na borda do casaco e pela primeira vez deixou que os planos fossem traçados por outros. Derham envia 2 homens pela esquerda. Tain, siga conosco para o vilarejo. Não se exponham. Elder Tain veio ao encontro.
Um homem de olhos opacos e mãos calejadas, veste simples, passos cuidadosos. Ele cheirava a ervas secas e memória. Linhagem lunar não pode morrer no escuro, disse Thane em voz rouca. Quando Luna mostrou o colar, ela mal o exibiu, passou a mão sobre o couro. Thane ficou parado como se uma lembrança o segurasse. Isso é sangue antigo. Deixe-me ajudar. Do bolso tirou um fragmento de pergaminho, as letras quase apagadas, trechos de um ritual, um aviso sobre uso perigoso e uma marca que falava de um altar e de um sulco que só a pedra reconheceria. Sua motivação era clara, preservar o saber para que a linhagem fosse lembrada com respeito. Mas sua presença também atraía olhares. Thane era conhecido, e conhecedores eram alvos. Ao se aproximarem do vale, o ar mudou. Mais cheiro de terra aquecida, fileiras de estufas cobertas de neve e canteiros com flora adaptada ao frio, musgo de prata, frostberries e raízes que guardavam calor. Havia canções antigas nas bocas das mulheres que varriam os caminhos, falavam da luz que queima e cura e recordavam leis de antigos pactos que protegiam a linhagem lunar desde que os velhos reis assinaram promessas para manter quem curava sob vigilância. Sob uma camada de neve junto à praça central, descobriam um altar antigo, flores de pedra quase inteiras. Thane ajoelhou-se para limpar o gelo. As runas no mármore eram como dedos adormecidos. Quando Luna colocou o colar de pedra lunar sobre o altar, o pingente vibrou levemente e um sulco fino apareceu na superfície, como se a peça sussurrasse onde encaixar uma chave. O som era pequeno, mas a sensação que trouxe a Luna foi de herança e responsabilidade, não apenas um amuleto, mas um recado. No entanto, nem todos olharam com reverência. Um grupo de mercadores estrangeiros, rostos fechados e intenções afiadas, tentou saquear peças do altar, argumentando que antigas relíquias eram moeda. Marcos reagiu com a lâmina da autoridade. Soldados empurraram, punhos falaram. A violência não poupou. Aldeões ficaram feridos ao tentar proteger o altar, corpos derrubados sobre neve que logo tingiu-se de escuro. Mães choraram, e a presença de Luna, a curadora entre eles, foi vista por alguns como a fagulha que trouxe o saque. A hostilidade local cresceu. Onde havia esperança de retorno, agora havia medo e suspeita. Thane, segurando o fragmento do pergaminho, murmurou que o sulco no altar poderia ser a fechadura de um cofre ou a pista de um ritual perdido. Sua voz carregava urgência. Recuperar o conhecimento significaria segurança para o futuro, mas exporia tudo ao mundo. Enquanto examinavam o altar e Luna tocava o pingente, um mensageiro chegou ofegante, roupas encharcadas, olhos arregalados. Ele estendeu o pergaminho com punhos trêmulos e, sem respirar, entregou as ordens do conselho. Varric exige julgamento público. 3 semanas depois, no salão do trono de Frosthold Keep, a leste do Silverwood Pass, o ar estava carregado como se a pedra exalasse expectativa. Tábuas rangeram sob passos formais, tochas projetavam sombras longas nas tapeçarias e nos tomos oficiais alinhados em nichos. Bancadas foram arrumadas para testemunhas. O som de pergaminhos sendo desembrulhados misturou-se a murmúrios. O público se amontoou. Senhores do conselho, capitães, mercadores e aldeões com rostos tão duros quanto a geada. A audiência pública convocada sobre Luna começava sob o peso das leis registradas em tomos encadernados, assinadas por testemunhas e carimbadas com selo do reino. Cada palavra dita no salão teria eco e registro. Luna permaneceu de pé, o colar de pedra lunar escondido por baixo das roupas, rente-te ao coração. Quando os cochichos na plateia aumentaram, o pingente aqueceu por um instante e um leve brilho via-se através do tecido.
Alguns na multidão notaram o movimento dos dedos no bolso da serva que segurava um bloco de desenhos antigos. Um estudioso entre o público, rosto marcado por anos de transcrição, levantou um esboço e começou a comparar traços, apontando com agitação para imagens que lembravam o pingente. O colar tornou-se símbolo no instante em que o traço de chumbo tocou era o papel, relíquia, ameaça, esperança. Tudo dependia de quem olhasse. Pela primeira vez ali, Marcos permitiu um gesto proibido em público. Com a mão escondida por baixo do degrau do trono, ele segurou discretamente a mão de Luna. Não havia palavras, apenas o contato firme de pele contra pele, o polegar dele repousando na lateral da palma dela. Luna respondeu com um gesto minúsculo, pressionou o polegar contra o dele e soltou um pequeno suspiro controlado, sinal que dizia mais que 1000 promessas, confiança e solidariedade. A corte viu apenas o silêncio do rei. Quem conhecia o rei viu sua coragem traduzida em toque. Varric, alto e calculista, levantou-se primeiro. Sua voz cortou o salão. Exigiu que Luna fosse confinada até prova de ineptidão, uma palavra que caiu como martelo. A argumentação dele foi técnica, fria, precedentes, risco para a ordem, a necessidade de neutralizar potenciais catalisadores de revolta. Atrás dele, uma porção do conselho acenou, lembrando as leis escritas em tomos que pediam registro e controle. Marcos respondeu com medida pública. Ele falou das rondas reforçadas, do pedido para um inquérito formal sob a autoridade do trono, de supervisão militar e médica, e ofereceu que um registro de uso e testemunhas fosse estabelecido, com sessões políticas destinadas a adiar medidas punitivas. Suas palavras foram um ato de equilíbrio, demonstravam confiança em Luna e buscavam salvar a própria coroa de um confronto imediato. A mão que apertava por baixo do degrau tremia por medo real. O medo de perder a de autoridade em frente aos conselheiros e de ver a confiança do povo virar ruína. As propostas de Marcos aliviaram alguns murmúrios, mas criaram novo mal-estar. Facções rivais aproveitaram o adiamento para mobilizar protestos fora das muralhas. Soldados foram chamados para conter multidões que gritavam por pureza ou por justiça. Varric, não satisfeito, lançou negociações tensas. Queria garantias mais concretas e, se necessário, a custódia de Luna. Cada palavra foi um teste de força. Marcos cedeu em parte, anunciou que o inquérito teria premissas rígidas e que Varric poderia indicar um representante, mas recusou entregar a guarda da Ômega ao rival. A sala vibrou com o choque do que foi prometido e do que foi negado. Foi então que Princess Elar entrou. Vestida de luto cerimonial, sua presença cortou conversa. Irmã de Marcos, ela trazia consigo o peso de quem conhece tanto a coroa quanto as falhas do governante. Aliou estabilidade a ressentimento, falou sobre a necessidade de ordem e, com perguntas afiadas, forçou Marcos a expor parte de sua vulnerabilidade. Você a acolheu por compaixão, disse ela em tom que não escondia decepção. Mas compaixão sem transparência põe o reino em risco. Sua voz fez o rei ruborizar. Perante o conselho, Marcos admitiu que o refúgio viera de culpa e do dever de proteger vidas, confissão que neutralizou alguma retórica contra ele, mas também lhe mostrou como suas decisões podiam parecer impulsivas aos olhos de quem medisse cada erro. No ápice da audiência, um escrivão da antiga Câmara ergueu um pergaminho empoeirado. Ele desenrolou com dedos trêmulos e revelou um documento. Letra miúda e ancestral, falava de um pacto proibido. A linhagem lunar havia-se em tempos antigos sido ligada a um juramento que condicionava sucessão e acesso ao trono. O papel afirmava que aqueles que detivessem tal sangue poderiam, em rituais mal preparados,
influenciar a sanidade da corte e alterar votos de herdeiros. A acusação acendeu uma chama. Uma facção conservadora levantou a bandeira de remoção do rei, se ele não pronunciasse sanções severas contra a linhagem. A descoberta abriu espaço para intrigas mais profundas. Menções a datas e selos antigos ressoaram com a inscrição encontrada semanas antes nas flechas. A conexão fez alguns cochichos virarem gritos. Um jovem no público apresentava cópias de desenhos, tentando identificar o colar entre gravações antigas. A peça de Luna passou de objeto pessoal a peça de debate político. Fora do salão, planos secretos fermentavam. Mensageiros apressados trouxeram cartas de Varric, sussurrando campanhas de desacreditação. Rumores de provas forjadas começaram a surgir. O adiamento conquistado por Marcos era apenas uma solução parcial que abrira novas frentes. Quando a audiência terminou em confusão controlada, Marcos retirou-se para os aposentos reservados. Lá, um mensageiro deslizou, sem alarde, um pequeno pergaminho dobrado. A caligrafia era ágil e sem firmeza. Uma proposta foi oferecida em troca da entrega de Luna. A coroa seria garantida se Marcos cedesse a Ômega ao conselho. A folha rezava promessa de estabilidade, apoio militar e silêncio sobre falhas passadas. Marcos segurou o papel e olhou para o salão onde havia deixado Luna de pé entre olhos que agora haviam tanto como relíquia quanto como perigo. Sua mão fechou-se ao redor do pergaminho. A decisão prometida pela mensagem pesava tanto quanto as coroas que se empilham em histórias antigas, e ele não sabia ainda se abriria mão da proteção que oferecera ou se afirmaria sua promessa frente à chantagem. 4 semanas depois, no posto avançado no Silverwood Pass, fora do alcance direto do Frosthold Keep, a tempestade que vinha e ia transformava a paisagem em faixas de branco cortadas por pedras negras. Barracas reforçadas, estacas de madeira e uma paliçada improvisada marcavam o acampamento. O vento carregava cheiro de ferro e lã úmida. Luna e Marcos treinaram numa clareira gelada, o colar de pedra lunar preso ao peito dela, pulsando com um brilho frio. Durante os exercícios, o pingente vibrou e exalou uma névoa fraca que não curou nada por completo. Apenas coagiu a umidade no ar, como se reconhecesse esforço e sinalizasse um aumento de poder. Marcos ajoelhou-se diante dela para ajustar o arnês das botas, a face marcada pela neve e pela responsabilidade. "Pise mais lento", ordenou, a voz baixa como se as rochas pudessem ouvir. "Não gaste energia com movimentos desnecessários. Respire como se inflasse uma bolsa fina. 2 segundos para dentro, 4 para segurar, 6 para soltar." Luna repetiu os exercícios, o ar queimando a garganta. "E se eu perder o controle, é possível?" Ela perguntou sem olhar para cima. Ele pousou a mão sobre a sua cabeça por um momento, gesto pequeno, mas íntimo. "Então me peça para te ancorar. Não é fraqueza depender de nós, é estratégia." Havia ternura na paciência dele, uma forma nova de ensino. Marcos mostrava como lacrar respiração, como distribuir o peso nas coxas, como absorver o frio sem ceder calor interno. Luna aceitou cada instrução com uma determinação que arrefecia o medo. No centro do posto, Capitã Hara foi apresentada. Cabelos curtos como lâminas, olhar firme que avaliava o terreno e as pessoas como se fossem mapas. Ela tomou o comando com voz de aço. "Proteger esta trilha é provar que não sou apenas um rosto novo", disse, o tom carregado de necessidade de ser reconhecida. A desconfiança de Hara sobre a presença de Luna foi clara. Temia que uma ômega com dom em campo comprometesse a tropa. Mas a coragem das orientações de Luna e a calma de Marcos acabaram por fisgar seu respeito, ainda que a desconfiança não se dissipasse por completo. Marcos lutava com orgulho e medo. Sabia que ao assumir sua posição como rei no campo de batalha,
abriria brechas políticas. Ainda assim, preferiu delegar oficialmente o comando do posto a Capitã Hara. Você assume-se, disse, olhando-lhe nos olhos. Eu ficarei ao lado dela. O gesto foi uma confissão. Admitir que precisava estar presente com Luna era aceitar que não podia carregar tudo sozinho. Hara aceitou a responsabilidade com um aceno rígido, e naquele ato Marcos conseguiu dobrar seu ego por um instante. A emboscada veio ao pôr do sol, quando sombras longas fizeram do mundo um labirinto. Mercenários enviados por Varric atacaram em ondas coordenadas. Flechas uniam, pólvora estalou e gritos rasgaram a noite. Um aliado inesperado falhou. Um vigia contratado da aldeia vizinha, que prometera manter o flanco, bateu em retirada ao ver a força real e deixou uma brecha fatal. 2 soldados passaram despercebidos pelo vão e foram feridos. A defesa liderada pela Capitã Hara foi rápida e brutal. Suas ordens salvaram vidas, mas não evitaram cortes e sangue. Num confronto direto, um mensageiro mercenário foi capturado. Sobre ele, bolsas com documentos e selos, instruções datilografadas e um carimbo que ligava a operação a uma assinatura reconhecível do Conselho e moedas marcadas com símbolos associados à casa de Varric. Era prova crua. Varric havia contratado forças externas. O peso daquela confirmação pairou como fumaça. Na confusão, Marcos recebeu um golpe lateral. Uma lâmina abriu-lhe o ombro. Sangue quente manchou o tecido. A dor era aguda e o frio mordia a carne exposta. O ferimento exigia mais que panos. Sem cuidados, a perda de sangue e a exposição ameaçariam a vida. Mas qualquer tratamento intensivo exigiria a exposição do colar ou o uso prolongado do dom de Luna, algo que poderia ser notado e explorado politicamente. Ele pousou a mão sobre o ombro, forçando a respiração. Luna, disse com voz tensa, estanque um pouco, só o necessário. Ela hesitou, olhos arregalados pelo custo que conhecia bem. O colar vibrou mais forte quando suas mãos tocaram a pele aberta. Uma névoa sussurrou mais condensada. Luna drenou uma parte do que tinha, o calor correndo para as mãos e do pulso para a ferida. A cura foi parcial, o sangue estancou, a dor diminuiu, mas a profundidade da ferida permaneceu. O esforço cobrou preço. O pingente emitiu um ruído fino e sob a pele de Luna apareceu uma marca prateada, uma linha que se formou como selo do preço. Uma fissura muito pequena rasgou a opalescência da pedra, quase invisível, mas real. Luna caiu de joelhos, as pernas bambas. Tonturas vieram rápidas, a visão ondulou, e sua memória ficou turva por algumas horas. Detalhes sumindo como se carregasse na cabeça a neve derretendo. Marcos, ainda ofegante, segurou a mão dela. Você salvou-me, se murmurou, voz quebrada. Eu não posso pedir isso de novo sem pagar um custo maior. A culpa voltou, mas havia também reconhecimento. Cada sacrifício dela havia costurado uma dívida que ele jurou honrar sem expô-la mais que o necessário. Enquanto isso, notícias percorreram as vilas e as tendas. Ministros em Frosthold debateram estratégias apertadas. Aldeões nos arredores começaram a formar milícias locais, homens e mulheres afiando lâminas com o medo e a raiva acumulados. A divisão política agravou-se. A revelação do envolvimento de Varric incendiou partidos e rumores. Ao amanhecer, a clareira estava lisa de gelo. Capitã Hara apareceu com papéis dobrados, olhos duros agora marcados por uma nova admiração. Ela estendeu mapas e registros de suprimentos capturados, rotas logísticas usadas pelos mercenários, horários, depósitos. Um traço ligava uma rota direta a um armazém no vale. É daqui, disse Hara, apontando com a ponta do dedo para o papel. Hara.
Se tivermos essa prova intacta, Varric cai, mas é uma incursão perigosa. Pior é dentro do território controlado por suas redes. A última linha do mapa parecia convidar ao abismo. Um caminho cortado pelos fiordes do vale, patrulhas hostis e traidores. Marcos olhou para Luna, cujo rosto ainda guardava o fio prateado e a exaustão, e soube que a decisão seguinte seria um risco que poderia custar mais do que o reino. 6 semanas depois, na caverna oculta no Frozen Vale, perto do antigo altar, o ar era frio e úmido como um segredo. Pedras escorridas pela umidade formavam arcos naturais. Estalactites delicadas pendiam como dentes de cristal. No centro, sobre uma laje de pedra baixa, o colar de pedra lunar jazia exposto. Quando Luna o colocou ali, o pingente reagiu com um brilho irregular, como se reconhecesse o lugar. Pulsos de luz que vinham e iam, ora prateados, ora opacos, lançando sombras tremeluzentes nas inscrições do chão. Eldertane ajoelhou-se ao lado, dedos enrugados traçando o pergaminho aberto. As inscrições falam de selamentos, murmurou ele, voz áspera, feitos para dividir o custo do dom entre pedra e sangue. O ritual não concede poder sem preço, apenas reorganiza o que já existe. Se mexermos no selo, a pedra ajudará, mas o corpo pagará, e as repercussões podem chamar olhos indesejados. Luna leu em voz baixa, tentando decifrar as linhas curvas que indicavam medidas de resguardo e sinais de ancoragem. Marcos ficou de vigia na boca da caverna, a capa enrolada no ombro, olhos apertados contra a luz que vinha de fora. Ele fingia inspeção tática e, ao mesmo tempo, protegendo o único caminho de retirada. A respiração dele fazia nuvens pequenas ao ar frio, as mãos nunca muito longe do cabo da espada. Enquanto traduzia, Luna sentiu o peso do que deveria pagar. Cada palavra do pergaminho foi uma conta. Quantas vezes poderia invocar um selo? Quanto tempo o corpo suportaria a drenagem? A culpa humilhava-a. Por cada vida aliviada, havia fios de si que se desprendiam. Ainda assim, decidiu tentar um ritual controlado, medindo riscos. Um gesto mínimo, mãos sobre a laje, uma invocação curta que deveria apenas acordar marcas adormecidas e revelar pistas, não curar feridas inteiras. Thane preparou sal e carvão, traçou o círculo com precisão. Marcos permaneceu de pé, vigiando a entrada, sempre atento a ruídos além da pedra. Luna colocou as palmas sobre o colar, o metal estava frio, a pedra vibrava. Começou a entoar as sílabas do pergaminho, voz trêmula controlando a respiração como Marcos ensinara. Um brilho sutil subiu da pedra, percorreu as runas e delineou um caminho no chão, um mapa antigo, uma indicação de câmaras e cofres. O sucesso trouxe um alívio curto e perigoso. O selo respondeu e revelou uma passagem lateral, mas ao mesmo tempo o colchão de pó sobre as pedras ressoou. Uma linha de pequenas rachaduras se abriu em outra laje e, lá fora, pisadas leves que não haviam estado antes fizeram-se ouvir. O sinal de que o ritual ativara mecanismos sutis, um alerta que antigos guardiões já não precisavam de voz para emitir. Thane prendeu a respiração. Eles sentirão, disse. Aqueles que esperam por estes sinais também. Sinais se confirmaram rápido. Pegadas em formação, o brilho de tochas distantes contra a neve, ordens sussurradas que vinham através das fendas do gelo. Varric não demoraria a mandar homens. Alguém já havia enviado relatos para ele. E ele não estava sozinho em sua sede de captura. Foi então que Bran apareceu do corredor estreito, machado ao ombro, capa pesada pingando água. Antigo gladiador, agora guarda leal ao rei, trazia no rosto cicatrizes como mapas de batalhas passadas. Vim por dívida, declarou sem rodeios, e a forma do seu corpo dizia que a dívida nunca fora monetária,
Protegê-los era sua redenção. Bran escaneou a caverna, olhos treinados encontrando pontos cegos, e tomou posição na saída principal, pronto para erguer uma barreira humana. O primeiro choque veio como um rugido abafado. Homens de Varric avançaram pelos corredores, sombras deslizando com cordas e ganchos prontos. Bran liderou a defesa improvisada, gritou instruções, arremessou-se para encaixar o machado em portas de pedra, empurrou soldados para formar uma linha. Sua presença era um foco que galvanizou os homens. Marcos, agora dividindo a autoridade com Thain, ordenou que protegessem a saída e salvassem os pergaminhos. Durante a confusão, Luna lutou para manter o foco no ritual. Precisava extrair as pistas que Thain vira, mas o som da luta rasgava sua concentração. O colar vibrava com intensidade crescente. A pedra parecia sentir a tensão humana. Quando um mercenário correu para cercar a laje central, Bran se interpôs, recebendo a lâmina no ombro para abrir passagem aos que fugiam com os documentos recuperados. O golpe foi limpo e cruel. Sangue quente manchou a pele dura do gladiador. Marcos ouviu o impacto e reagiu com o instinto do rei. Poderia perseguir a linha inimiga que recuava e tentar capturar o núcleo do ataque. Mas o homem caído era Bran, e o olhar dos sobreviventes implorava uma escolha. Marcos hesitou, sentiu o peso da estratégia e do dever a enganchar no peito. Ele decidiu recolher os feridos. A escolha custou a oportunidade de um contra-ataque imediato. Varric e seus homens escaparam por entre as fendas da rocha, levando consigo apenas fragmentos da investida. Bran sobreviveu. Ainda assim, a lâmina havia cortado nervos e músculos do braço direito. Os médicos do acampamento lutaram para estancar e salvar tecido, mas adviram que o uso parcial do membro seria a sentença provável. Ele abriu os olhos e, antes de admitir a gravidade, puxou o ombro para sentir a perda. O silêncio que se seguiu teve o gosto de ferro para todos. A moral decaiu. Havia um preço real, humano, que agora se acumulava nas consciências. Enquanto os curandeiros trabalhavam, o colar de pedra lunar, pousado novamente sobre a laje, roçou, talvez por mãos ou pelo ar que carregou o sangue, e absorveu um pouco do sangue de Bran. O brilho mudou, um tom mais escuro se misturou ao prateado. O metal respondeu com um tom mais opaco, como se registrasse o custo. Thain olhou a mudança com olhos temerosos. O selo se alimenta de corpo, disse. Mas não podemos permitir que apenas a pedra carregue a dívida. Do lado de fora, o mensageiro noturno trouxe notícias envenenadas. Varric, informado sobre o ferimento de Bran, prometera agir com toda a violência necessária. Ele começou a espalhar ordens, prisão de suspeitos, vassalos convocados, caçadores postos em marcha. O aviso chegou em forma de pergaminho manchado e selo perfurado. Marcos segurou o papel e sentiu o frio da iminência. O reino poderia se fechar ao redor deles a qualquer momento. Dentro da caverna, Luna tocou o colar, olhos molhados, a culpa misturada com determinação. Marcos cobriu-a com o próprio manto sem dizer palavra, um gesto que pesou mais que qualquer decreto. O som distante de botas e trombetas começou a envolver o vale. Varric jurou retirar Luna do alcance do rei por quaisquer meios. Ordens de prisão e caça circulavam agora como vento cortante. O cerco, enfim, aproximava-se. 15 dias depois, nos arredores do Frosthold Keep, entre o castelo e o Silverwood Pass, o vento carregava vozes e estratégias. Barracas reforçadas formavam um pequeno conselho de guerra improvisado. Homens e mulheres vinham do vale das estufas e das vilas vizinhas, trazendo ferramentas, promessas e olhares cansados. O colar de pedra lunar, agora com uma pequena fenda visível na borda opalescente,
repousava sobre a mesa de madeira. Marcos ergueu o pingente por um instante antes de guardá-lo numa caixa forrada de lã. O ato foi breve e simbólico. Ao tocar a pedra, prometeu proteção aos seus aliados. O pingente emitiu um som quase imperceptível, um clique que calou as conversas por um segundo e fez a sombra de Luna tremer. Na tenda maior, iluminada por lâmpadas de óleo, Luna desenrolou o mapa que encontrara com Taine. Ela apontou rotas secundárias, depósitos e pontos cegos na rede de Varric. Sua voz estava firme e cortada pela Exaustal, mas segura. Varric precisa de provas e eu tenho o mapa de onde ele guarda contratos e moedas marcadas. Se expusermos isso publicamente, o apoio dele desmorona. A missão é arriscada. Infiltracal noturna num armazém no vale. Recuperação dos documentos e fuga por trilhas antigas. Precisamos de cobertura para civis e uma retirada rápida. E Marcos ouviu, segurando o mapa nas pontas dos dedos como se pudesse atravessá-lo. A proposta de Luna exigia mais que coragem, pedia liderança e cálculo frio. Sem drama, Marcos fez um gesto novo. Você comanda-se a equipe de Infiltral, disse ele, e a tenda inteira sofreu uma muda surpresa. Dividir o comando com Luna foi um gesto que marcava confiança pública e privada. Ele acrescentou, baixando a voz: eu coordeno o cerco de apoio. Se cair, cairemos juntos. O ato uniu a corte improvisada. Marcos delegava, Luna assumia. Era a primeira vez que ele lhe dava uma autoridade clara diante de outros homens de armas. Os conflitos progrediam em camadas. Marcos carregava culpa antiga. Nomes de homens perdidos nas suas escolhas martelavam-no. Numa noite anterior, revisando as rotas, ele rasgara um dos mapas com as mãos, lembrando-se do posto que falhara. Ali, em silêncio, assumiu a responsabilidade e redesenhou planos reduzindo riscos conhecidos. A cada revisão ingestava a possibilidade de falha e fazia promessas em voz baixa aos fantasmas do passado. Enquanto isso, Varric apertava o cerco. Linhas de bloqueio foram erigidas em estradas de suprimentos. Patrulhas interceptavam caravanas e torres de vigia vigiavam entradas menores. Filas de mantimentos foram retidas e o rumor de fome começou a sussurrar entre os aldeões. Provisões atrasadas obrigaram Marcos a negociar altos custos com nobres calculistas. Alguns aceitaram trocar apoio por promessas territoriais, outros fingiram neutralidade. Cultos antigos que sempre observaram de longe passaram a enviar peregrinos com olhares calculistas, vendo na crise a chance de reacender rituais há muito adormecidos. Maera reapareceu, agora com um braço enfaixado, cicatriz fresca no rosto. Alesal viera em escaramuças anteriores, mas não a impediu. Assumiu o cuidado dos feridos no acampamento, movendo-se entre tendas com mãos firmes. Sua presença era ponte entre o povo e a corte. Gente que confiava nela do vale buscava tratamento nas suas mãos, e a cada compressa que aplicada crescia um fio de lealdade. Princesa Elara manteve neutralidade em público, discursando harmonia e ordem. Em privado, porém, trouxe a Marcos informação crucial: uma lista de aliados de Varric entre a nobreza menor e o local do armazém onde os contratos eram guardados. Em troca, pediu que o rei preservasse a estabilidade do reino, não vingança. A noite da incursão foi fria e curta. Luna liderou a equipe de Infiltral. Poucos, silenciosos, com capuzes e botas enluvadas. Entraram pelo telhado menos vigiado do armazém no vale. A lua, escondida, deixou o terreno áspero. No interior, entre fardos de tecidos e caixas lacradas, encontraram contratos assinados por Varric, selos estrangeiros e listas de pagamento, provas que elegantemente amarravam o conde ao sangue das emboscadas. O achado era perfeito. Destroncaria a narrativa de Varric sobre honra e necessidade.
mas a retirada foi uma armadilha. Um alarme primitivo, um sino preso ao solo, soou quando Roland tentou puxar uma caixa pesada. Correntes vibraram, homens surgiram por portas laterais. Na confusão, Roland avançou para cobrir a fuga dos outros e pisou numa lâmina oculta. Ele caiu entre mercadorias espalhadas, ferido mortalmente. A morte dele foi rápida, e a voz de Luna, que tentou reanimá-lo com as mãos tremendo, quebrou-se em pranto. Ao voltar para o campo com os contratos, a equipe trouxe prova e perda. O espírito do grupo inflamou-se, a moral subiu, mas a dor se enraizou profunda em Marcos e em Luna. Marcos culpou-se como pai político e mentor por ter permitido que Roland, querendo provar valor, estivesse lá. A descoberta dos contratos mudou o jogo. Documentos foram apresentados a Elara e a alguns nobres indecisos. A prova corroeu apoios de Varric entre aqueles que prezavam a reputacal. Milícias aldeias se consolidaram, nobres recalcularam ganhos e perdas, e cultos sussurraram que os tempos de rituais antigos podiam recomeçar se a linhagem lunar fosse preservada. Contudo, Varric reagiu ampliando bloqueios e enviando reforços. Suas redes de mercenários foram expostas e agora ele estava mais perigoso. O colar de pedra lunar, com a fenda maior, foi novamente guardado na caixa segura. Marcos pegou-a e a levou consigo para Savotacal militar que decidiria os próximos passos. Havia esperança no ar, mas também um preço evidente: aliados mortos e um reino à beira do colapso de Provisos. Na madrugada, antes do julgamento final, mensageiros chegaram ofegantes ao acampamento. Vozes trêmulas trouxeram a notícia que todos temiam. Varric reunira aliados suficientes para lançar um ataque direto ao Frosthold Keep. O papel com o selo tremia nas mãos de quem o entregou. Ninguém falou. O vento levou as últimas palavras e deixou espaço para a verdade nua. A batalha final e inevitável. A batalha que Varric esperava tomar por fim transformou-se em sua ruína. Quando as torres do Frosthold rangeram no primeiro assalto, as provas arrancadas do armazém no vale, contratos, selos, listas de pagamento já circulavam entre nobres e aldeões. A manobra de Varric para forçar um cerco legal e depois usar a violência para restaurar a ordem perdeu apoio. Seu medo antigo, de repetição do caos que marcara sua infância e o empurrou à ambição, virou-se contra ele quando testemunhas surgiram com nomes, selos e moedas. Varric tentou usar o povo e os rituais como cânticos de poder, tentou ordenar um ritual proibido que prometia suprimir a influência lunar. Ele ordenou que capturassem o colar e trouxessem Luna viva. A peça, porém, não podia ser tomada por medo ou por aço. No corredor do Keep, durante o ataque final, Varric entrou com guarda-chuvas mercenários e clamor de facção. Bran segurou a porta com o braço ferido. A lâmina que o atingira não o deixou inerte, mas deixou-o com força reduzida no membro direito para sempre. Roland, o jovem que buscara provar-se, caiu nos armazéns do vale na retirada. Sua morte foi conta amarga. Essas perdas galvanizaram os defensores, e o custo humano virou testemunho contra Varric. Quando Varric alcançou a câmara onde o colar era guardado, ele tentou o que sempre sonhara: um ritual rápido, uma forja de medo que o colocasse acima de regras, mas o colar de pedra lunar respondeu apenas ao sangue da linha materna, ao toque rude das mãos de um aliado de Varric. O pingente reteve-se, brilhou, e por um instante mostrou todo o seu poder que exigia preço. Luna, trazendo coragem em vez de segredo, pôs a mão sobre o colar e pronunciou uma invocação curta, medida, não para dominar, mas para proteger. A pedra reagiu ao vínculo legítimo. No choque entre anseio e herança,
O opalescente rachou por fim em duas metades que refletiram a lua cheia como um espelho partido. Da fratura saiu uma luz intensa. A lâmina que Varric empunhava ofuscou-se. Seu intento simbólico de supressão queimar-se-ia no próprio orgulho. Varric foi preso. O julgamento veio a público, com os contratos, testemunhos das aldeias e relatos das emboscadas. Sua motivação apareceu clara. Trauma transformado em arrogância e ambição, crença em erguimento por meios extremos. As evidências não deixavam margem. Ele contratara mercenários, ordenara ações que custaram vidas e tentara subverter a lei. O veredito foi severo e, conforme os códigos do reino, a pena aplicada pelo conselho, com a assinatura de Marcos e Elara, foi execução pública. Não foi vingança, foi justiça sustentada por prova e rito. Varric partiu entre gritos e silêncio, e a sua queda reconfigurou a política do reino. Sua facção desfez-se e os remanescentes foram afastados ou presos. Marcos mudou diante do país que quase perdera. O rei que antes isolava sua culpa tornou-a pública e útil. Ele admitiu a falha nos conselhos, apresentou as provas e, num gesto que muitos acharam surpreendente, formalizou uma lei que reconhecia e regulava as linhagens lunares, registro voluntário, proteções legais, supervisão médica e punição para exploração. Marcos cedeu poder efetivo, criou um cargo consultivo para Luna, com assento no conselho e autonomia para dirigir políticas de saúde e rotas de suprimento ao vale. A abdicação de controle não foi fraqueza, foi escolher delegar para curar. Ele carregava agora uma cicatriz pronunciada no ombro, lembrança da lâmina que o ferira no posto. Não se escondeu dela, ao contrário, a mostrou quando assinou o decreto, como quem ostenta as provas de um aprendizado. Luna transformou o medo em medida. A vergonha de usar o dom não desapareceu, mas tornou-se disciplina. Ela ainda pagava preço físico, fios prateados novos nas suas têmporas, fadiga que às vezes nublava a memória. Mas aprendeu a medir cada gesto, a invocar a pedra por limites, a distribuir o custo com rituais antigos interpretados por Taine e selos de cuidado por Maera. No momento crucial, levou a mão ao colar partido. Quando a pedra se partiu, uma metade encaixou-se macia ao seu peito. A outra metade Marcos mandou adensar numa placa de metal que foi fundida ao brasão do trono, como lembrete doloroso e pacto público. O colar passou de segredo a símbolo, não mais instrumento de poder oculto, mas contrato visível entre rei e curadora. As consequências foram reais. Bran sobreviveu com mobilidade reduzida no braço. Tornou-se guardião simbólico das entradas do vale. Maera assumiu o cargo de curandeira-chefe do vale, agora com acesso a recursos do castelo e apoio para treinar novos aprendizes. Capitã Hara foi promovida para a comandante da fronteira mista. Patrulhas do Silverwood Pass seriam conjuntas entre o Keep e o vale, e impôs rotas seguras que reabririam o comércio. Princess Elara manteve vigilância política, mas passou a oferecer apoio pragmático a reformas de Marcos. O armazém do vale foi perdido, queimado nos conflitos. Algumas aldeias nas periferias sofreram escassez e tiveram de reconstruir estufas. Roland morreu. Seu nome foi gravado numa placa no portão do Frosthold, lembrança amarga do preço. A linhagem Moonbond foi reconhecida em sua forma completa. Documentos antigos revelaram que mães da linha deram sacrifícios para proteger semente de cura. A mãe de Luna, ao tentar esconder a menina, fora caçada e desaparecera para que a linhagem sobrevivesse. Marcos leu o pergaminho ajoelhado ao lado de Luna. Não houve paternalismo. Houve compromisso. Ele integrou a proteção legal e garantiu que os juramentos antigos não mais fossem usados como pretexto para purificação ou caça. No amanhecer que seguiu a batalha final,
Marcos e Luna subiram ao parapeito do Frosthold Keep. O mar congelado brilhava cortado pelo sol pálido. O vento carregava cheiro de sal e madeira queimada. Luna prendeu a metade do colar no pescoço. Marcos, com a outra metade revestida em metal, fixou-a ao lado do brasão no trono, um sinal à vista de todos. Ela ofereceu a ele um pequeno odre com água quente. Ele aceitou. Marcos pronunciou voz baixa: "Não mais sozinho." Luna respondeu calma: "Nem sem escolha." Meses depois, o Silverwood Pass operava com patrulhas mistas. O Frozen Vale reconstruía estufas com a ajuda do castelo. Luna sentava-se em conselhos consultivos, ajudando-a a escrever leis que protegiam quem cura. Marcos caminhava entre aldeões ao lado dela, cicatriz visível, mão às vezes descansando sobre a metade do colar, lembrando-se do custo e do pacto que reconstruíra o reino.